Bom, então hoje nós teremos a aula sobre complicações tardias da assistência circulatória mecânica de longa duração com a doutora Mônica Samuel Ávila. Então, quando a gente fala em dispositivo, né, vocês já entenderam mais ou menos o conceito. É um aparelho que fica conectado na ponta do ventrículo esquerdo e manda depois, outra parte da bomba, que é o outflow, que vai para a aorta. E ele é conectado por uma bateria, uma linha, né, chama drive line, que é um caminho que leva a energia, que é conectado a um controlador, aquele que controla a energia do dispositivo, que é conectado a duas baterias, em que o paciente fica com essas baterias para sair de casa, e quando ele vai para casa, ele é conectado na tomada, que é da onde vem a energia do dispositivo. Então, vocês podem ver a gama de complicações que a gente tem quando tem um paciente desse, né? Então, a gente tem um paciente que é colocado um corpo estranho nele, uma bomba de metal, e ele tem uma linha que sai para fora de metal e o paciente tem que viver desse jeito e evitar que tenha essas complicações. Quando você coloca um dispositivo no paciente, mais do que você entender, você tem que ter tem que tentar ser o mais fisiológico possível nessa interação. Então, eles chamam de uma hemocompatibilidade. A gente sabe que a gente tem que anticoagular o doente. Então, o paciente que consegue colocar o dispositivo e ter essa hemocompatibilidade, ele vai muito bem. Ele não vai ter dificuldades em anticoagular. Sem anticoagular muito, você pode ter risco de sangramento. Anticoagular pouco, você pode ter trombose, que a gente vai falar na nossa aula. Mas, mais do que isso, é essa interface dispositivo e paciente. Uma vez que você tenha isso desajustado, é que aparecem as complicações. Então, a gente tem complicações relacionadas exclusivamente à bomba, né, que é aquelas complicações de mau funcionamento do dispositivo, da linha, do drive line, que é o que a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Complicações relacionadas à interface bomba-paciente, que são aquelas que elas acontecem mais porque o paciente tem uma bomba, tem esse dispositivo, e complicações relacionadas ao paciente. Porque, como a gente sabe, o paciente é doente, né? Não é porque ele colocou uma bomba, é que ele não tem um ventrículo doente, um ventrículo direito doente, então ele pode ter complicações relacionadas à doença de base dele. Esse slide, acho que a doutora Nadine e a doutora Silva já mostraram, a gente sabe que a sobrevida dos pacientes pós-dispositivo é de 5 anos, né? 60 meses, que foi a última que saiu recentemente. E geralmente é por conta das complicações relacionadas aos dispositivos, né? Então, a principal complicação que leva a óbito vai ser a disfunção neurológica, que pode chegar até 20% da causa de óbito. Outras disfunções relacionadas à disfunção de órgãos, que geralmente são mais comuns, né, que chegam a 15%, que é principalmente disfunção renal ou disfunção hepática, que a gente não vai abordar muito porque é mais agudo, acho que o Bruno foi mais nas disfunções agudas. Outras causas cardíacas, né, como insuficiência cardíaca progressiva ou morte súbita, porque esses pacientes podem ter morte súbita. E aquelas complicações que a gente vê mais frequentes, né, então infecções, mau funcionamento e alguns sangramentos, eles causam mais morbidade, ou seja, atrapalha a vida do doente, mas o impacto na mortalidade não é tão grande, que é o que a gente vê no nosso dia a dia cuidando desses pacientes. Então, aquelas complicações que são relacionadas exclusivamente à bomba, a gente pode ver aqui que apenas 13%, uma baixa taxa, elas são relacionadas a problema na bomba, né? A maioria delas é relacionadas ao controlador, ao drive line, ao pocket, né? A bolsinha, as baterias. Então, 60% são relacionadas a outras periférico, né, como mostra aqui, né? A maioria é periférico e não da bomba. Os danos mais evidentes são os danos no drive line, porque eles são externos. Então, assim, o que a gente mais vê, paciente puxou, caiu, é trauma, né? Às vezes a gente não percebe, o paciente não percebe, mas ele é um pouco mais impetuoso em se mexer e puxa o drive line e aí faz um trauma. Então, isso é o que a gente mais vê. Geralmente, esses danos, eles não dão uma complicação tão importante, porque não afeta a bomba. Mas, se tiver um impacto, algum trauma muito grave, ele pode matar, porque se você tiver uma secção do drive line, acabou a bateria e pronto. Então, você para a bomba, tá certo? O tratamento dessas disfunções, né, principalmente relacionado ao cabo, é o reparo, e quando o mau funcionamento é da bomba, que é mais grave, é geralmente relacionado à trombose, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui, só para ilustrar um caso que a gente teve um paciente que teve uma fratura da bomba, do drive line, ele machucou,
e ele tinha ela foi um acotovelamento do driveline. Aí a gente chamou o técnico, foi do HeartMate 2, a gente chamou o técnico da Abbott e acabou fazendo um reparo no driveline, ele abriu, reparou a bomba e fechou e voltou ao normal. Sabe quando tipo, cai uma pedra no carro, faz um trinco e vai lá e manda... Foi isso que aconteceu. A gente também ficou meio impressionado, porque ele abriu e fechou e ela voltou ao normal. Então, isso foi bem simples, a gente não esperava que fosse isso, mas é porque ela era fora do corpo. Se você tem um problema desse dentro, na parte interna do driveline, aí você tem que abrir a bomba, e você tem que abrir a região e trocar lá dentro. Entendeu? Então, a gente teve esse caso que foi externo, que realmente o reparo foi bem mais simples. Em relação à trombose de bomba, né, que é um problema um pouco mais grave, ela pode chegar com uma incidência de 5 a 12%. E o que a gente tem? São diferentes níveis que você pode ter uma alteração de fluxo. Né? Então, a gente tem aqui uma trombose, uma obstrução antes da bomba, que é no inflow, na cânula inflow. Você pode ter uma trombose na bomba mesmo, que é o intrabomba, e você pode ter uma trombose, ou uma estenose, ou um kinking, né, quando dobra, na cânula do outflow, que é uma trombose pós-bomba. O que a gente vê no paciente que tem alguma dessas tromboses? A gente vê, primeiro, sinal de baixo débito, né, porque você tem uma obstrução, então você não consegue impulsionar o sangue, então ele começa a ter tontura, mal-estar. Uma coisa que a gente sempre faz com frequência é a avaliação das provas de hemólise, porque nos casos de trombose, você tem prova de hemólise positiva, né, porque você tem um trombo, então DHL, hemoglobina livre no plasma, aptoglobina são algumas provas que a gente pede frequentemente, toda a consulta ambulatorial para o paciente, geralmente. Você tem quedas de fluxo, né? Então o paciente, como ele não consegue sugar porque ele tem uma obstrução, ele tem queda de fluxo. E o paciente tem um aumento da energia. Então, se você tem principalmente uma trombose dentro da bomba, você tem um trombo, a bomba fica circulando, não passa o fluxo, então a bomba começa a queimar energia, então a gente começa a ter aumento da energia. Isso é bem característico da trombose dentro da bomba. E quando a gente faz um exame de imagem, que é o eco, o que a gente vê? A gente vê que você tem uma queda de fluxo e o VE fica mais aumentado e você pode ter uma abertura da válvula aórtica. Por quê? Porque está acumulando sangue lá dentro e não consegue sugar. Então, é uma das alterações que a gente vê. E a gente faz, às vezes, o ramp study, que é um teste de rampa, que a gente vai aumentando o fluxo da bomba e a gente vê que nada muda. Não aumenta o fluxo e o VE não murcha, mostrando que o VE está insuflado porque tem alguma coisa obstruindo o caminho. Quando a gente olha o controlador, né, os alarmes do dispositivo, nos casos de obstrução do inflow antes da bomba, você vê que tem uma queda súbita do fluxo, isso cai em horas, minutos, então é uma coisa bem abrupta. E quando você tem uma estenose do outflow, geralmente é uma coisa mais incipiente, você vai vendo uma queda de fluxo gradual, lentamente, em dias ou semanas. E o tratamento disso é um algoritmo meio complicado, eu vou dar uma resumida. Então, geralmente, o objetivo do nosso tratamento é você restaurar o fluxo sanguíneo. E como que a gente vai saber se restaurou? Através da normalização do consumo de energia e você vai normalizar os parâmetros de hemólise. Nos casos da trombose dentro da bomba, se o paciente está estável, você pode fazer uma trombólise com tirofiban, que você faz o tirofiban de 48 a 72 horas. Nos casos de trombose antes da bomba, no inflow, eles têm uma técnica, principalmente para o hardware, que eles chamam de washout thrombus. O que eles fazem? Eles põem põem filtro de veia cava e eles aumentam e diminuem a velocidade da bomba para chuveirar esse trombo que está no inflow e o trombo se embolizar e ficar preso na carótida. E aí você desobstrui, só que você tem o risco de embolizar para outros lugares. Mas eles protegem... É verdade, isso está escrito. Você protege a cabeça, que é o mais importante, mas você pode embolizar para outro sítio. Mas isso é descrito. Mas é mais com hardware, não tenho muito nos outros dispositivos. E quando você tem uma estenose do outflow, você pode fazer uma anastomose ou um stent na cânula do outflow. Em todas as circunstâncias, você sempre tem que ajustar a anticoagulação. Então, depois que você estabiliza o doente, você volta a ajustar e você tenta manter uma anticoagulação um pouco mais agressiva. E também nos casos refratários ou nos casos de instabilidade, o tratamento cirúrgico da troca da bomba também pode se fazer necessário, mas a gente sempre tenta evitar a troca da bomba inicialmente. Então, só para mostrar umas figurinhas, não vou dar spoiler
da doutora Nadine, que a gente teve um caso, o nosso único caso de trombose foi o paciente do Porto Alegre. Mas essa é uma foto do dispositivo com os trombos. Essa é uma outra, de um outro paciente que o pessoal da Abbott me forneceu, que a gente só teve um caso mesmo, que foi esse, que podem ver, está todo obstruído, é bomba, dentro da bomba, é um corte do HeartMate 2. Aqui já é no rotor e aqui também é um trombinho para ver melhor dentro da bomba pós-explante do dispositivo. Então, assim, essa é uma das mais temidas, mas ela não é muito comum das nossas complicações. Quando a gente fala de sangramento do trato gastrointestinal, é a complicação mais comum que causa hospitalização. Não só o trato gastrointestinal, como outros sangramentos, né? Então, a gente sabe que os pacientes, eles têm que ser anticoagulados e antiagregados. Então, todos os pacientes tomam aspirina e o Marevan, né, ou varfarina, porque a gente não tem nenhuma evidência de novos anticoagulantes para esses pacientes, então a gente toma a varfarina. Então, a gente acaba tendo essas complicações. A incidência do sangramento trato gastrointestinal pode chegar a 40%, mas como vocês podem ver aqui, ela não impacta tanto na sobrevida. Ela tem muito mais impacto na qualidade de vida, porque o paciente tem sangramento, melena ou outro tipo de HDA, e isso é hemoptise, alguma coisa desse jeito. Então, hemoptise vomita com sangue. E qual que é os principais fatores que contribuem? O primeiro é a síndrome de von Willebrand adquirida, que a maioria dos pacientes acabam desenvolvendo. Malformações arteriovenosas, que a gente não sabe que o paciente tem, eles também podem desenvolver. E a disfunção plaquetária. O diagnóstico, principalmente, é por endoscopia. Quando a gente não acha o sítio, a gente pode fazer uma angiografia. E hoje em dia, nos hospitais que têm mais experiência, quando o paciente está estável, eles fazem aquela cápsula endoscópica. O paciente nem é internado, ele toma a cápsula endoscópica, vai para casa e depois eles avaliam aonde que foi o sítio, né? Isso em centro experiente que já sabe como manejar melhor. Quando a gente fala do sítio de sangramento, apenas 50% no máximo são encontrados os sítios do sangramento. E aí vocês podem ver que nesse trabalho que eu levantei, a maioria é no intestino delgado. Mas a gente tem uma grande parte, metade dos casos dessa avaliação, não eram conhecidos os sítios. Então a gente não sabe de onde sangrou. Então acaba dificultando o diagnóstico e por isso que muitas vezes o sangramento ele é recorrente. O tratamento disso é a estabilização do paciente, né, se o paciente ficar instável, transfusão sanguínea se necessária. Inicialmente, a gente suspende a anticoagulação e a gente retorna principalmente com o anticoagulante primeiro, depois o antiplaquetário. Quando os casos de anticoagulação, de sangramento são recorrentes, a gente deixa sem a aspirina, sem o antiplaquetário, mas a anticoagulação a gente volta tentando um menor alvo de NR. A gente sabe que o dispositivo de última geração, né, o HeartMate 3, os estudos recentes mostram que uma anticoagulação com NR entre 1,5 a 2 já é suficiente para você não ter complicação de sangramento. Então, nos casos que a gente teve com um dispositivo de última geração, a gente acabou deixando o INR mais conservador, a gente não foi tão rigoroso no INR, e tentar tirar o antiplaquetário. E tem alguns relatos mais recentes do uso de octreotide por conta da questão da vasoconstrição esplâncnica, da melhora da função plaquetária, que ela poderia também ser o tratamento dessas complicações de sangramento trato gastrointestinal recorrente. Em relação à disfunção neurológica, que é a complicação mais importante e a que causa maior taxa de óbito, né? A gente tem uma incidência relativamente, não é pequena, né? Pode chegar a 6% a 30%. Geralmente, ela é mais comum nos primeiros 60 dias, então não é uma complicação tão tardia. Geralmente acontece no começo, porque quando você implanta o dispositivo, está ajustando a anticoagulação, os pacientes vão, no nosso cenário, né? Pacientes vão graves, com choque cardiogênico muitas vezes, então o risco de sangramento acaba sendo aumentado. E de AVC isquêmico também. O AVC isquêmico ele é mais comum que o hemorrágico, mas o hemorrágico tem uma incidência de fatalidade, né, de óbito maior do que o AVC isquêmico. E a principal medida que a gente tem que fazer para evitar o AVC é o manejo da pressão arterial. Então, o que a gente vê é que a gente põe o dispositivo e a pressão do paciente sobe. Volta a funcionar, tem débito cardíaco e a pressão arterial começa a subir. A gente sabe que uma pressão arterial média, né, que é como o Bruno explicou, a gente mede através do Doppler. Então, a gente não tem pressão sistólica e diastólica, a gente tem a média. Acima de 90 está associado a maior aumento do AVC. Então, quando o paciente começa a ter aumento da pressão arterial média, a gente já começa a entrar com vasodilatador para insuficiência cardíaca para controlar essa pressão. E geralmente
geralmente os pacientes no ambulatório acabam recebendo IECA, hidralazina, nitrato, eles recebem terapia bem avançada de vasodilatador por conta dessa pressão. A terapia antiplaquetária e antitrombótica ajustadas, elas são importantes para a prevenção tanto do AVC isquêmico quanto do AVC hemorrágico. Então, o ideal é a gente conseguir manter aquela homeostase, aquela hemocompatibilidade o mais fisiológico possível. E o tratamento de uma complicação, um AVC, segue mais ou menos o mesmo protocolo para pacientes sem dispositivo, exceto os trombolíticos sistêmicos, que geralmente não são recomendados pelo alto risco de sangramento depois de que eles são feitos. Esse trabalho, ele levantou uma estatística de incidência de AVC em dispositivo e ele avaliou 382 pacientes que foram submetidos a dispositivo e viu que a incidência de óbito com pacientes com AVC hemorrágico foi muito maior do que com AVC isquêmico. Pode ver que com AVC isquêmico foi igual, né? Não teve diferença estatística dos pacientes que não tiveram AVC. E quando eles viram os preditores do AVC, antes de ter o AVC, para AVC isquêmico foi um uso da aspirina menor do que 81 miligramas e a presença de fibrilação atrial. E para AVC hemorrágico foi uma pressão arterial média acima de 90, pode ver que o odds ratio de 9, assim, bem evidente. E também uma aspirina baixa, né, o uso baixo, mesmo para AVC hemorrágico, e um INR acima de 3. Então é o que a gente tenta fazer, manter a anticoagulação ajustada e manter uma pressão arterial também baixa. E esse é um caso que a gente teve, que inclusive foi da paciente que teve a difusão de VD, ela teve um AVC depois, que a doutora Silvia falou, que é a Márcia, ela teve um AVC isquêmico, mas foi um pouco mais tardio, né? Foi mais do que a internação. Um AVC isquêmico importante, ela teve que fazer uma cranectomia e depois ela evoluiu com uma transformação hemorrágica e essa paciente acabou evoluindo a óbito. Apesar assim, ela melhorou, ela deshospitalizou sem a calota, ela ficou bem, mas aí ela acabou evoluindo a óbito por conta, provavelmente, das sequelas que foram causadas do AVC. Então, foi um caso bem complicado para a gente. As infecções. Então, as infecções também são complicações muito comuns, que elas podem chegar até 60% dos casos, e elas são categorizadas em infecções específicas dos dispositivos, que são aquelas que só acontecem no dispositivo, então pode ser na bomba, cânula, driveline ou bolsa. Infecção relacionada ao dispositivo, ou seja, o paciente tem mais porque ele tem um dispositivo, como as mediastinites e as endocardites, e as infecções que não são relacionadas ao dispositivo. Então, pneumonia, infecção urinária, que qualquer paciente poderia ter. A principal etiologia são bactérias gram-positivas, que colonizam a pele, elas implantam no material do dispositivo e formam um biofilme. Então, é muito difícil de tratar porque você não consegue tirar esse biofilme. Principalmente Staphylo aureus e Staphylo epidermidis. Fungo é muito pouco comum, mas quando ele aparece, geralmente é Candida albicans. E o diagnóstico, a gente sempre tenta buscar um diagnóstico etiológico. A gente pode começar o tratamento empírico, mas SWAB no local e cultura é sempre importante. E os principais fatores de risco são, além dos fatores do paciente, né, como obesidade, idade mais avançada, desnutrição, mas o cuidado com o curativo, que eu acho que no hands-on vai também mostrar o curativo do dispositivo. Então, aqueles drivelines mais longos e aqueles drivelines que estão mais móveis, o risco de você fazer uma infecção, porque ele fica balançando, é muito maior do que os drivelines mais bem posicionados. E aquela família ou aquele paciente que não sabe fazer o curativo, que não adere ao tratamento e que não faz o curativo com a periodicidade correta, também tem mais risco de ter infecção. E a gente tem uma escala de Utah, que é para avaliar a ferida, né? E ela vai de 1 a 4, a escala 1 é aquele paciente que tem uma infecção bem leve, então a pele ainda está íntegra, não tem nenhuma drenagem, não tem hiperemia e não tem calor. À medida que vai aumentando, você vai vendo que a pele vai aderindo ao dispositivo e o estágio 4, a pele solta do dispositivo, ela everte, né? Ela fica afastada do dispositivo. A drenagem também aumenta, o calor local e no final a gente pode ter dor no local, o paciente fica com muita dor por conta da infecção. E o tratamento é um tratamento de antibiótico, é o que eu falei. A gente sempre começa tratando para gram positivo. Quando a infecção é superficial, o antibiótico a gente faz geralmente por 2 semanas e até melhorar. E quando a infecção é um pouco mais profunda, a gente pode ter que fazer um debridamento cirúrgico. Nos casos de infecção internas da bomba, isso é importante que assim, isso não é um impeditivo para o transplante. Então, aqueles pacientes que são ponte para transplante, você vai tratar com antibiótico até o transplante e você pode tirar a bomba e você fazer o transplante sem problema nenhum, mesmo que o paciente esteja com essa infecção. Então, muitas vezes a infecção é contraindicação ao transplante, nesse caso, o paciente estável não é.
tá certo? E nos casos de infecção relacionada ao dispositivo, você vai tratar como se fosse uma mediastinite ou uma endocardite e sempre avaliar a necessidade de debridamento ou retirada da bomba quando a infecção está na bomba. A gente está com um paciente agora no Sírio que ele fez uma infecção de loja intratável, não melhora, cultura positiva e está entrando na fila de transplante por infecção intratável, porque não dá para a gente trocar o dispositivo, até pela questão financeira, e então ele vai para o transplante mesmo. Então, só para ilustrar, uma infecção grave com muita drenagem e a extrusão da pele, que é de um dos nossos pacientes que a gente teve também. Relacionados ao paciente, já estou terminando, assim, as arritmias ventriculares, elas são muito mais comuns no perioperatório, né, durante a cirurgia, e elas são causas de hospitalização. Mas podem ver assim que elas não interferem também na sobrevida do doente, é muito mais na qualidade de vida. Geralmente elas são bem toleradas, porque você não perde tanto débito, mas quando você tem arritmia ventricular recorrente, você pode ter queda de fluxo e aí sim você ter sintoma de baixo débito. E aí a gente tem uma grande decisão na hora da gente implantar o dispositivo, que é o CDI. A gente põe CDI, prevenção primária, nesses pacientes ou não? Então isso é uma decisão controversa. O principal fator que define se a gente deveria ou não colocar, aqui no Brasil a gente não coloca, porque a gente já não coloca nem para os pacientes com insuficiência cardíaca que podem ter morte súbita, quanto menos para esses que talvez melhorem, né? Mas qual que é o principal fator? É a arritmia perioperatória. Então, notem que os pacientes que têm arritmia perioperatória, eles vão ter muito mais arritmia no futuro do que os pacientes que não têm arritmia perioperatória. Então, fora do Brasil, que eles implantam em todo mundo, quem não tem, geralmente já tem. Quem tem arritmia no perioperatório sai da internação com CDI. Então, esse é o principal fator para a definição do CDI. E para terminar, a disfunção de VD tardia, o Bruno e a doutora Silvia falaram bastante de disfunção de VD, mas ela pode desenvolver a longo prazo. Então, a definição de disfunção de VD tardia, ela é controversa, não existe essa definição. Os trabalhos mostram que ela ela é definida como suporte inotrópico, ou necessidade de dispositivo mais do que 14 dias da cirurgia, ou uma readmissão hospitalar para a intervenção do VD, também depois da alta, da primeira alta. Ela chega a uma incidência de 11%, e o que a gente vê é uma diferença da disfunção de VD precoce e tardia, né? A disfunção de VD precoce, como foi muito bem explicado, é muito por conta da interdependência do VE com o VD. Então, você está melhorando o VE, você aumenta a pré-carga do VD que pode falir. Enquanto que a disfunção de VD tardia, ela é mais relacionada a uma doença do VD que vai piorando, ou uma secundária arritmia, ou progressão da insuficiência tricúspide. Então, é uma coisa mais consistente e acaba sendo um pouco mais difícil de manejar. Podem ver que ela tem impacto na mortalidade, né? Os pacientes com disfunção de VD, eles morrem mais, e os principais preditores de risco são diabetes e insuficiência renal, né? Aquele paciente que não melhora da disfunção renal pós-implante. Mas a gente trata clinicamente, mas a necessidade de implante do dispositivo acaba sendo baixa, uma taxa de 1% de colocar um dispositivo à direita no futuro, né? E só para terminar, é só para falar que a ocorrência das complicações relacionadas aos dispositivos, ela é uma limitação, né? É ela que causa a sobrevida, que ainda é pequena, como a doutora Nadine explicou muito bem na aula, mas que a melhora do conhecimento dos fatores de riscos e a melhora do mecanismo e das bombas, isso vai diminuir a redução desses eventos e melhorar a sobrevida desses pacientes. O acompanhamento rigoroso do paciente, o acompanhamento da bomba, os alarmes e a anticoagulação são fundamentais para o sucesso do tratamento. E, apesar das complicações, quando você consegue tratar essas complicações, o paciente consegue voltar a ter uma sobrevida semelhante ao que ele teria se ele não tivesse complicação. E mesmo com as complicações, a terapia do dispositivo, ela melhora a qualidade de vida e a sobrevida, e ela deve ser considerada, como já foi também explicado anteriormente. Isso é só para ilustrar na nossa equipe, os 3 pacientes que a gente tem com dispositivo que passaram recente, que eu consegui a foto. Essa paciente está com uma infecção, esse é o Driveline que dobrou, e essa paciente teve um hematoma, teve que fazer até fasciotomia, porque caiu e fez um hematoma. E eles estão ótimos, e é o que eu falei, quando você trata, eles voltam a ter a vida, só que a gente tem que estar sempre tratando e estar sempre em cima do paciente. E eu gostaria de finalizar falando que a única que colocou do DEI, que convidar todos para o Congresso de Insuficiência Cardíaca o ano que vem. Obrigada.